Êxodo, do capítulo 18 ao capítulo 20. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e a seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque, disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus. E disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Depois, Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todo o trabalho que lhe sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensinar-lhes-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Além disto, procurarás dentre o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza,
e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julguem eles o povo em todo o tempo. Que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim, também todo este povo irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes, pois, julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves eles as trouxeram a Moisés, mas toda causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Também marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará neste, mas aquele que o fizer será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte.
E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. E disse ele ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E, crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E, tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo, para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Ora, santifiquem-se também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Respondeu Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca limites ao redor do monte e santifica-o. Ao que lhe disse o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem os limites para subir ao Senhor, para que não os fira. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ora, todo o povo presenciava os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que do céu eu vos falei. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não os fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas, pois, se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que não seja ali exposta a tua nudez. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.